E esse é o estágio mais avançado da ocupação de terreno em Gaza pelas forças de Israel, né, Ronaldo? É isso, Zaidan. Esse assunto está jogado entre tantos que ele soltou nessa entrevista coletiva. Tinha prometido agora há tempo isso daqui para você, Mundial de Clubes na Bandeirantes. Curiosidades. Oferecimento Tigre. Com Tigre na obra dá tudo certo. A informação com o Bruno Puzóvio. O Mundial de Clubes da FIFA é disputado desde 2000 e conta com a dominância do Real Madrid também na lista de artilheiros. 3 dos maiores da competição já vestiram a camisa merengue. Cristiano Ronaldo marcou 7 gols em suas participações no Mundial de Clubes, tanto pelo Real Madrid quanto pelo Manchester United, sendo esse o maior número do torneio. O atacante galês Gareth Bale aparece logo depois com 6 gols, apenas pelo Real Madrid, e em seguida Karim Benzema, também com 6 tentos marcados por Real Madrid e Al Ittihad. Finzinho do Bandeirantes acontece, vários assuntos que nós deixamos pendentes aqui, mas voltaremos com eles todos amanhã, aqui a partir das 3 da tarde, tá bom, Zaidan, Manuel? Um abraço para vocês. Valeu, abraço. Abraço, Ronald, Beatriz, até amanhã. Mamone também. Isso aí. É isso aí, valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. Bruno Gonçalves rescinde contrato e encerra passagem no Brinco de Ouro sem entrar em campo. Você se recorda de algum outro jogador que teve uma passagem fantasma pelo Brinco de Ouro? Jogador que chegou, ficou por aí, comeu, dormiu, recebeu salários e nem sequer entrou em campo. É o caso do Bruno Gonçalves, que rescindiu o contrato e não pertence mais ao Guarani. Opine. 97102-1493. 97102-1493. Matheus Guilherme, um dos destaques do Capivariano e que estava negociando com a Ponte, está próximo de acertar com o Atlético para a disputa da Série B. Para você, na sua opinião, é normal isso?
É normal a Macaca perder uma contratação para o Atlético de Minas Gerais? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Emerson Barbosa projeta a Série C, muito difícil em 2025. Guarani anuncia a contratação de Léo Coutro. Zagueiro pertence ao Porto Vitória do Espírito Santo, mas estava emprestado ao Náutico na disputa do estadual. Léo Coutro assina com o Bugre por empréstimo até o fim da Série C. Além de Léo Coutro, Bugre também anunciou oficialmente na tarde de hoje as contratações de JP Galvão e Caio Christian. Lateral direito chega por empréstimo do Botafogo, enquanto que o lateral esquerdo disputou a última Série A2 pelo Grêmio Prudente, também chega por empréstimo. Com o time titular em campo nos primeiros 45 minutos, Guarani vence jogo treino contra o Pouso Alegre por 1-0, gol de Anderson Leite. No segundo tempo, a atividade ficou empatada sem gols. E na terceira etapa, porque o jogo foi dividido em 3 tempos, um de 45, um outro de 30 e mais um final de 30 minutos. E na última parte do treino, na terceira etapa, a equipe mineira derrotou o Bugre pelo placar de 1-0. Guarani estreia na Série C no próximo domingo às 4h contra o Maringá, no Brinco de Ouro. Bruno Gonçalves rescinde contrato e encerra passagem no Brinco de Ouro, sem entrar em campo. O contrato do zagueiro, melhor dizendo, já foi rescindido no boletim informativo diário da CBF. Destaque no portal carlosbatista.com.br. CBF detalha os primeiros 8 jogos do Bugre. Veja datas e horários. Pautas da Ponte Preta. Matheus Guilherme, um dos destaques do Capivariano e que estava negociando com a Ponte, está próximo de acertar com o Atlético para a disputa da Série B. Outro alvo da Macaca, Vinícius Popó, está a caminho do Ituano. Atacante de 24 anos, revelado pelo Cruzeiro, foi o artilheiro da Série A2 com 10 gols. E está próximo de acertar com o Galo de Itu. Sem Matheus Guilherme e Vinícius Popó, Macaca observa o lateral direito Ricardo Cerqueira e o volante Carlos Eduardo, também do Capivariano. Goleiro Matheus Kaiser tem documentação regularizada no BID da CBF e fica à disposição de Alberto Valentim para a estreia contra o Figueirense. Ponte estreia na Série C no próximo sábado, às 4h, contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF detalha os primeiros 8 jogos da Macaca. Veja lá no portal horários e as datas dos jogos. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Relatório da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas cita 111 usuários e aproximadamente R$55 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo tomado pelo atacante Enio do Juventude em partida contra o Vitória, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Os dados geraram alerta de possível manipulação no lance. De acordo com o documento, a maioria desses usuários tinha contas recém-criadas e muitos deles faziam suas primeiras apostas na advertência do atleta. Pauta 2. Flamengo se aproxima de acordo com Jorginho. Presidente BAP aceitou as condições do negócio. O clube rubro-negro acertou os valores com o volante e agora aguarda um retorno para fechar a contratação. O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para outras propostas. Com o acordo encaminhado, Jorginho ainda precisará negociar a sua liberação com o Arsenal da Inglaterra. Pauta 3. 5 das 7 árbitras FIFA estão fora da Série A do Brasileirão. Dos 17 árbitros com escudo FIFA no Brasil, 7 são mulheres e 6 nunca foram figuras centrais em uma partida do principal campeonato masculino do país. Hoje, apenas Edna Alves Batista atua como árbitra central. Desde a estreia de Edna, nenhuma outra mulher comandou um jogo no maior campeonato do país. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, bate pesado! Alô, CH, um abraço para você, boa tarde! Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje, que o Lucas Pessoa vai colocar aí na tela. Bruno Gonçalves rescinde contrato e encerra passagem pelo Brinco sem entrar em campo. Se eu lembro de algum jogador que teve uma passagem fantasma pelo Brinco, eu lembro que na época do Humberto Louser, em 2018, um lateral direito, acho que era Rafael Franco. Esse jogador veio para o Brinco, até indicado pelo próprio Humberto Louser, e depois dele chegar em Campinas, se eu não estou enganado, o departamento jurídico do Guarani, ele tinha um pré-contrato assinado anteriormente à chegada dele no Guarani. Ele não chegou nem a estrear e foi embora do Guarani. Fora isso, Batista, eu não me lembro sinceramente. Acho que é mais ou menos por aí. Vamos ao Fala Galera da Ponte. Matheus Guilherme, um dos destaques do Capivariano e que estava negociando com a Ponte, está próximo de acertar com o Atlético para a disputa da B. Para você é normal a Macaca perder uma contratação para o Atlético de Minas Gerais? Não, eu não posso achar normal, porque a informação que nós temos é que a Ponte tinha tudo certo com o jogador e com o empresário. Aí veio uma... Eu não estou discutindo se é melhor ou pior jogar a Série B ou Série C. É uma questão de procedimento e de postura. Eu acho, né, na minha humilde opinião, que o empresário pisou na bola. Se você tem um acordo firmado e surge paralelamente ou depois uma proposta, é profissional, tá tudo certo, ele não está fazendo nada de ilegal. Vá que seja feliz no Atlético, mas eu não apoio tal comportamento do empresário, Batista. São 17h11 e hoje tem presentes para você no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Um par de ingressos para o Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial que já vem com a faixa estendida. Então, um par de ingressos para o Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. E para participar é fácil demais. É só você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Você vai entrar nesse link, clica nele e aí vai para um formulário. Você vai preencher o formulário para se habilitar a concorrer aos presentes do dia.
É muito fácil de preencher. O formulário não tem nenhuma complicação. Participe e boa sorte para você. 17h12 em Campinas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá, então, aqui na nossa tela, rapidamente, no início da semana aqui, diminuindo só um pouquinho, por gentileza, o Fala Galera, né? Então, a Ponte está perdendo aí esse jogador, Matheus Guilherme, é isso? Um dos destaques do Capivariano, que estava negociando com a Ponte, está próximo de acertar com o Atlético para as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a Macaca está tomando aí um chapéu, né? Está tomando aí um descumprimento de acordo de cavalheiros. É normal a Ponte, um fato como esse, a Ponte perder um jogador para o Atlético lá de Minas Gerais? Eu acho que no futebol hoje, normal é tudo, né? Podemos esperar tudo. Apesar que o jogador tá aí, disputou uma Série A2, não é jogador fazedor de gols, hein? Fez um ontem na final, na finalíssima, é verdade, mas ele tem poucos gols. O cara que bota na rede lá é o Popó. Acho que é melhor, tá mais pronto, mais maduro, mais já adaptado ao futebol paulista, ao estado de São Paulo. Esse é o cara, esse é o marvado. Agora, é normal? Tudo é normal dentro do mundo do futebol, tudo. A gente pode esperar absolutamente tudo. Não há ilegalidade, se o contrato ainda não estava assinado, não tem sanção nenhuma. Agora, discutir moralidade, é moral ou é imoral? É ético ou não é ético? Peraí. Primeiro que nós estamos no Brasil. Aqui, o prêmio à competência e ao poder, ele é dado pro imoral e pro antiético. Esse é valorizado. O correto, aquele que anda direitinho, que cumpre com as suas obrigações, que honra a sua palavra, esse não tem valor. Agora, o espertão, que não sabe o que é ética e nem tem arraigado em seu espírito o conceito de moral, esse galga os postos mais altos do país. Então o futebol não é diferente. Ninguém, mas eu tinha falado com o João Brigatti, agora o Atlético me procurou, vai ficar chato. Chato? O futebol? Esqueçam. Então, eu não vejo, eu não vou nunca perder a minha capacidade de me indignar com quebra de palavra, com coisas erradas. Agora, dizer que é anormal num mundo como a gente vive e onde o futebol é uma célula integrante deste tecido podre, tudo é normal, me perdoem. Vamos lá pro Fala Galera do Guarani. Esse zagueiro aí, o Gonçalves, né, rescinde contrato e encerra a passagem no Brinco de Ouro sem entrar nenhuma vez em campo. Você se recorda de algum outro jogador que teve uma passagem assim pelo Brinco de Ouro? Ou seja, fez o contrato, assinou, foi integrado, foi pro bid e nunca jogou? Se a gente fizer um esforcinho aqui, a gente vai chegar à conclusão e que tem mais casos, sim. Não é o único, não é um fato inédito. Eu teria que fazer um levantamento. Agora, além disso, que é apenas uma curiosidade, tem mais algum assim, a gente fica extremamente preocupado com a contratação, a decisão pela contratação, o que motivou o Guarani a trazer um jogador e qual o motivo também que o levou a nunca ter entrado em campo. Ele se contundiu, ele não se adaptou, ele não agradou nos treinamentos, ele teve algum comportamento incompatível com aquele que deve ser o comportamento de um atleta profissional? Não sabemos.
Eu gostaria sinceramente, assim, até para que o torcedor não fique com esse espinho na garganta, de ouvir quem contratou, leia-se o Pastana. O que aconteceu com esse zagueiro? Que veio, fez contrato, recebeu, ficou no clube, não jogou e agora rescindiu, está sendo liberado. Primeiro, qual a motivação que levou o Guarani a contratar esse jogador? O que o Guarani esperava dele? E por que ele não jogou nenhuma? Ele não entrou em campo. O torcedor do Guarani não sabe fisicamente como ele é, qual é o seu estilo, se é alto, se é baixo, se é rápido, se é lento, se é destro, se é canhoto. Ninguém sabe. Sabe nada. Absolutamente nada. Eu não me lembro assim de bate pronto, mas já teve outros casos. Não são muitos. Mas é profundamente lamentável que uma contratação desse tipo tenha sangrado os cofres do clube por alguns meses e o jogador não entregou nada. Zero. Porque se não jogou nenhuma, o retorno não é que é próximo de zero. O retorno é zero. Ele não contribuiu com nada. E o Guarani gastou dinheiro com ele. Que se manifestem aí os envolvidos. Eu acho que o torcedor tem o direito de saber o que é que aconteceu com esse moço. Por que contratá-lo e por que é que ele nunca foi utilizado? Batista. 17h19 está no ar. Esporte em Debate. Até às 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação com as câmeras aqui do estúdio digital e coloca a imagem cortada bonitinha no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva o que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 24 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens para as enquetes do dia e também os temas do dia. Ou qualquer outro tema que você queira colocar também no programa de hoje. E atenção, participe do sorteio dos presentes para o programa de hoje. Um rádio portátil da Mundial e mais um par de ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Entre nesse link e é um formulário. Preencha o formulário e você já estará participando. Participe e boa sorte para você. São 17 horas e 25 minutos em Campinas. Ouvinte mandando pra cá mensagens. E essa ouvinte mandou para o Tigrão. Tigrão parou na rodoviária de Montemor para tomar um café. KKKKK. Abimael Costa. Não sei qual é aí o assunto, né? Não sei também. Por que você pararia na rodoviária para tomar um café? Talvez, porque será eu brinquei que ele viu hoje... algum cara parecido com você? Eu acho que não. Bonito igual não tem nenhum, só eu. Eu acho que eu brinquei com o CH hoje sobre o Popó do Capivariano. E eu dei a sequência lógica, né? Falei, ó, CH, saindo de Campinas, Estrada de Montemor, como é conhecida, Parque Santa Bárbara ainda é Campinas, depois Jardim Rosolém, já é Hortolândia, depois Hortolândia, depois Elias Fausto, depois, pega um pedacinho de Sumaré ali, depois de Hortolândia, depois Elias Fausto, depois Mombuca, depois Capivari. Aí eu falei assim, o Popó, porque alguns ouvintes começaram a mandar mensagem dizendo que o Popó estava muito próximo da ponte. E aí eu disse, olha, precisava saber onde que ele já está vindo para a ponte, né? Se já está em Elias Fausto, em Montemor, talvez por isso que ele esteja fazendo a brincadeira. Mas eu confesso que conheço vários logradouros, assim, muito simpáticos nesse país de meu Deus, nesse mundão,
Mas a rodoviária de Montemor eu ainda não tive esse prazer de conhecer. E também, jamais eu pararia lá para tomar um café, mesmo porque eu não tomo café. Né? Não é que eu não posso tomar, que me faz mal. Eu não gosto de café. É uma limitação que eu tenho, uma questão orgânica. Então, não conheço a rodoviária de Montemor e não pararia lá para tomar um café, porque café eu não tomo em lugar nenhum. Né? Então, o Abimael, eu acho que está pegando um gancho nessa brincadeira aí que a gente fez. E ainda falei pro CH, e depois de Capivari, aí vem Rafar. Depois vem Tietê. Tudo na mesma reta. Depois Cerquilho, depois Tatuí, depois Itapetininga, depois Capão Bonito, depois Itapeva, depois Itararé e depois mais 3 quilômetros já é Paraná. Paraná, lá na Garganta do Diabo. Já entra por ali. A primeira cidade do Paraná é Sengés. Aí o CH falou, puxa, é legal ter essa visão geopolítica, geográfica, das localidades, etc. Falei, eu gosto. E aí ele me perguntou se eu ia bem em geografia e em história. E eu disse que em geografia, história e português não tinha para ninguém. Agora, matemática, física, química, aí eu de vez em quando tinha que, né? Dar aquela pescoçada na prova do colega da frente, porque não era mole não. Mas, entre mortos e feridos, todos Cifu, 3 pontinhos. É isso, Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da nossa região, da imensa região de Campinas. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h30, ouvinte no ar. Oi, meu nome é Miguel Bispo, eu tenho 9 anos, sou torcedor do Palmeiras. E o Elias, eu nunca vi um cara que odeia tanto o Palmeiras. Até o meu irmão, que é corintiano, não odeia tanto. Opa, 9 anos. Que legal, hein? Meu neto tem 10 anos, Felipe, meu neto. E você, com 9 anos, já está aqui mandando mensagem e participando do programa. E denunciando, o que ele falou? É colega dele? Colega dele, né? Elias. Quem é Elias? Elias odeia, que é corintiano, e odeia o Palmeiras. Agora, isso é normal, né? Natural. Na mesma proporção que o corintiano odeia o Palmeiras, o palmeirense odeia o Corinthians. O meu sogro, que está morando no céu, Bruno Tinte, palestrino. E o neto dele, o Estevam, filho do Jorge. Jorge que tem que ser estudado pela NASA. O cara bebe e fuma feito um dragão. Está com 75 anos e é forte feito a madeira de Guatambu. E o palmeirense também. Mas o filho dele nasceu corintiano por causa do Doutor Sócrates. Foi fazer um jogo exibição lá no ginásio
do São Joaquim Futebol Clube em São Joaquim da Barra. Ginásio que servia também para salão de baile. Fui em baile nesse salão lá em São Joaquim da Barra. E o Sócrates, o pai, cometeu um erro absurdo. Levou o filho para tirar uma foto com o Sócrates. O menino se tornou corintiano. Mais do que isso, ele se tornou antipalmeirense. E falava naqueles almoços lá do domingo, para quem quisesse ouvir, que se jogasse o time do capeta contra o Palmeiras, ele torceria pro time do capeta. E aí o Brunão, né, o seu Bruno, meu sogro, ficava mais alucinado. Olha aí, Jorge! Olha aí o jeito que você criou esse menino! Onde que já se viu um negócio desse? Então, realmente, isso é normal e natural. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista, Tigrão, Gleger, CH, boa tarde a todos aí, Alex Santana, saindo de Montemor, sentido Arthur Nogueira, via Luiz de Queiroz, Americana, Santa Bárbara e por aí vai. Ô Tigrão, depois você repete aquela ali do futebol ser parte aí podre do tecido, eu preciso pegar essa fala aí, viu Tigrão, gostei, viu? Vai entrar aqui no meu portfólio. Em relação ao jogador aí, ó, eu não sei se é o caso, mas eu acredito, tá, que aconteça muito. Isso aí é contrapeso, né? Às vezes o empresário pode ver aí que muitas vezes é o mesmo empresário de um outro jogador aí envolvido. O jogador vem, depois pega aquele ali de contrapeso para que o negócio saia. Ou muitas vezes até traz o jogador mesmo para comer e para dormir, porque não tem outro lugar para enfiar. O futebol é mais um lado podre aí do futebol, né? E no Guarani acontece muito. Depois que esses gerentaiada de futebol começou a mandar no clube, eles fazem o que os empresários precisam. Aí vem esses cabeça de bagre aí e atrasa o pagamento para ver se não põe na justiça. Um abraço a todos, valeu! Abraço, muito obrigado, valeu! 17 horas e 34 minutos e o Tigrão depois, né? Se é que ele vai lembrar, ele vai falar claro a frase aí que o ouvinte quer colocar no portfólio dele. Não, claro que eu vou lembrar. O futebol é uma célula integrante de um tecido podre, que é o país como um todo, onde o desonesto é mais valorizado do que o honesto, onde o antiético tem valor, onde aquele cidadão que não tem nenhuma noção do que é moral e age sempre na imoralidade, ele é mais valorizado e ele galga os cargos mais altos e manda. Então, dentro de um tecido podre, como que uma célula autônoma que faz parte desse tecido vai sobreviver sem se apodrecer também? O conteúdo é esse. 17h35, informações do Guarani, chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Nesta semana de estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, é domingo, 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, confronto contra o Maringá, abrindo a caminhada do Guarani nesta terceira divisão nacional. E a segunda-feira foi de anúncios, de contratações, todas elas que já haviam sido divulgadas aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Uma delas, o Léo Couto, o mais recente zagueiro, pertence ao Porto Vitória do Espírito Santo, estava no Náutico na disputa do Campeonato Pernambucano, assina por empréstimo com o Guarani até o final da Série C. Além do Léo Couto, também foram anunciados o JP Galvão e o Caio Christian. JP Galvão vem do Botafogo, disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, enquanto o Caio Christian estava no Grêmio Prudente disputando a Série A2, também chega por empréstimo. É o Guarani, se reforçando com caras novas com relação ao time que disputou o último Campeonato Paulista. Um dos remanescentes é o lateral esquerdo Emerson. Ele projeta uma Série C muito difícil nesse ano de 2025. Competição muito difícil, Esse ano, ainda mais que você vê várias equipes aí chegando nas finais dos estaduais,
Acredito que vai ser uma das séries C mais difíceis, né, dos últimos anos, mas a gente tem ciência disso, a gente tem trabalhado forte para fazer um bom campeonato. Palavras, portanto, do Emerson Guarani, que terminou o seu período de treinamentos em Águas de Lindóia com um jogo treino, né, contra o Pouso Alegre, com o time titular vitória do Guarani 1-0, gol do Anderson Leite. Depois várias alterações foram feitas, né? O jogo treino teve 3 tempos, o segundo tempo terminou empatado 0-0, o terceiro tempo terminou com vitória do Pouso Alegre 1-0. Então, no final das contas, 1-1, esse jogo treino do Guarani contra o Pouso Alegre. É o Bugre, né, que faz a movimentação, agora intensifica os treinos sob o comando do técnico Maurício Souza, para começar bem, para estrear com vitória a sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro. A meta já estipulada, já bem clara, já foi dita por todos, claro, conquistar uma vaga na decisão do campeonato e, consequentemente, com a vaga na decisão, garantir o acesso, garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Alô, você que está aí começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. Anotou? Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo, viu? Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. O CH, o provável time do Guarani para estrear na Série C contra o Maringá. Esse time é um time baseado nos jogadores que foram utilizados nos jogos treino. Guarani fez o último aí no último sábado contra o Pouso Alegre. Ganhou os primeiros 45 minutos, fez 1-0 com Anderson Leite marcando o gol. Depois, mais um treino de 30 minutos. Aí sem os titulares, uma mescla, né? E aí empatou 0-0 e na última parte do treino, também com 30 minutos, só com reservas, perdeu para o Pouso Alegre, que vai disputar a Série D de dado. O Maurício Souza gosta muito de mexer no time, mas acredito que não vai fugir disso aqui. Eu gostaria que você e o Tigrão analisassem. Fred Conte será o goleiro titular. Lucas Justen, Rafael Rodrigues, Lucão, o Lucas Rafael e Emerson Barbosa, que falou aí na nossa reportagem. Natan Camargo, Anderson Leite e Pablo Baianinho. 2 volantes, Anderson Leite voltando, portanto, na sua posição de origem. No Campeonato Paulista ele foi utilizado como um meia. Agora, como tem o Pablo Baiano, ele vai voltar à posição inicial. E na frente, Rafael Bilu, Samuel ou Deni Júnior. Deni Júnior vem aí numa recuperação de um desconforto muscular. Então pode ser, ele tem mais uma semana. Ele já está recuperado, né? Mas está precisando ganhar aí o ritmo com bola. Guarani estreia domingo diante do Maringá, portanto, uma semana inteira ainda de treino. Se não tiver condições, o Deni Júnior
de participar do último treinamento, que será na sexta ou no sábado. Aí entra o Samuel e João Vitor. Então, repetindo, CH, Fred Conte, Lucas Justen, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa, fecha a linha de defesa. Meio campo com Natan Camargo, Anderson Leite e Pablo Baiano. E lá na frente, tripé de atacantes, Rafael Bilu, Samuel Deni Júnior e João Vitor. E aí, CH? Eu até anotei aqui para olhar com mais vagar. Eu acho que tá bem escalado, Batista. É um time, por exemplo, tem uma dupla de zaga aí que eu conheço, eu acho que tem tudo para dar casamento aí. O Justen é o lateral direito preferido do Maurício Souza. O Emerson terminou bem o Campeonato Paulista. Meio campo, Natan, gosto. Leite, como segundo, gosto. E o Baianinho é uma incógnita. Na frente, Samuel, gosto. João Vitor, gosto. E o Bilu, que terminou bem o Campeonato Paulista, para mim é incógnita. Mas é um jogador que dá conta, não é? Então, Batista, com uma base dessa, se for isso para a estreia, é uma espécie de 4-3-3 com alguma variação. E eu digo alguma variação que uma coisa com a bola, outra coisa é sem. Mas, basicamente, com exceção do gol, nada contra aí o Fred Conte, nada contra, pelo contrário. Mas ele está recebendo uma oportunidade e me parece que o Guarani vai acreditar nele. Não se ouve absolutamente nada em termos de contratação de goleiro. Então, boa sorte a ele, é um menino, né, muito sério, bom profissional. Agora, do restante, Batista, é um time interessante. É um time interessante, agora precisamos assistir in loco e realmente fazer uma avaliação depois de umas 3 partidas com mais justiça, Batista. 17h44, e aí, Tigrão, esse time do Guarani que deve estrear na Série C domingo, 4 da tarde, Brinco de Ouro contra o Maringá. Bom, vou simplificar aqui para o torcedor. Se jogar o Samuel, 2 caras novas, e é exatamente o time do Paulista, sem o João Marcelo. Estou falando do time titular. Eu não estou falando de outros jogadores aí que saíram e que não eram titulares. Então, titulares do Campeonato Paulista. Saiu o João Marcelo, vai o Samuel novo. E se for o Deni Júnior, já vinha jogando. Essa é a primeira cara nova. E a segunda é o Pablo Baianinho. Vai fazer um meio de campo que foi ali uma posição carente, com 4 tentativas. Anderson Leite na meia, o próprio João Vitor, né? O Giva, o Giovani. Também o Isaac, que não está aí nem nessa escalação provável, nem no meio e nem ocupando uma posição de ataque mais pela beirada do lado esquerdo. Então, resumindo, eu gosto da escalação, acho que esse time teve altos e baixos, mas toda hora foi modificado por várias motivações, suspensões, cartões amarelos e vermelhos, né, contusões, etc, etc. Então, é a base, isso me agrada pelo seguinte: o treinador chegou numa gelada danada, não teve tempo para trabalhar, chegou um jogador de cada lado do mundo e do país e montaram o time. Agora não. Esse time já disputou o campeonato, alterou aqui e ali, mas a base é essa. E eu estou dizendo aqui, se jogar o Deni Júnior, tem uma cara nova, que é o Pablo Baianinho, meia, que veio lá do Vitória. Parece que está agradando bastante nos treinamentos. E o goleiro, né? O goleiro, quem que você escalou? E desculpa, Batista. Fred Conte. É verdade. Mas o Fred Conte já estava no grupo e já jogou também. Então, ele não é contratação. Mas, com relação ao time base, você tem total razão. Não é o Gabriel Mesquita. Então, jogando o Deni Júnior, são 2 caras. O Fred Conte e o Pablo Baianinho, mas com uma diferença brutal com relação ao Campeonato Paulista. E qual é essa diferença? Primeiro, esse time já tem jogo, esse time já tem rodagem, esse time já atuou durante 12 rodadas, com uma ou outra incursão ou enxerto aí,
Hora não jogou um, hora não jogou outro, mas a base é essa. Inclusive com o Justen na direita, né, com o Emerson na esquerda. A melhor dupla de zaga que o Guarani apresentou foi essa daí. E vai ter essa baixa aí no gol, desde que não chegue mais alguém, vai ser o menino que vinha aí de vez em quando entrando. Ele tem 2 ou 3 jogos com a camisa do Guarani. Muito bem. Então, a parte que muda radicalmente, 45 dias de treinamento, fazendo jogos, treinos, vendo ensaio, reposicionando, trazendo o Anderson Leite para segundo volante, na dele, o Natan Camargo na dele, primeiro volante. E aí, como é que vai ser o papo baianinho? Bom, o Guarani acha que resolveu uma situação que recebeu várias tentativas no laboratório do meio-campo e nenhuma das experiências desse laboratório foi bem sucedida. E esse talvez tenha sido o grande calcanhar de Aquiles do Guarani dentro do Campeonato Paulista. Agora vem aí esse menino lá da Bahia e a gente espera que ele realmente faça um grande campeonato. Então tem uma diferença muito grande de um time que já tem jogo, de um time já rodado em 12 rodadas e que teve todo esse tempo agora e tem tudo para render mais do que rendeu no Paulista. Extraindo-se a resultante da minha opinião. Gosto da formação e dentro das possibilidades que o Guarani tem, o time está coerentemente escalando os melhores que estão à disposição no atual elenco de profissionais do Guarani Futebol Clube. Vamos lá, CH, você na sexta-feira já se manifestou, né, a respeito desse Léo Coutro, zagueiro contratado pela equipe do Guarani. Mas, por favor, repita, eu dei essa informação já no final do programa da última sexta-feira. O que você acha? Ele disputou o estadual pelo Náutico. O Náutico que também vai disputar a Série C, ou seja, é concorrente do Guarani. E não fez nenhuma questão de soltar o jogador. Batista, o comentário que eu fiz hoje, eu vou repetir agora. Ele no Náutico foi reserva do Ryan. Aí eu fiz uma pesquisa, né? Porque a gente não lembra de tudo que é jogador, né? Já na sexta-feira. E realmente os números dele ultimamente são muito fracos. Todo respeito ao atleta, que ele faça muito sucesso, seja titular, capitão da equipe do Guarani, mas eu tenho que dizer alguma coisa na parte técnica. E eu acho que o meu comentário basta, né? Em relação à reserva do Ryan. Eu, tecnicamente falando, não gosto. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre o zagueiro aí que o Guarani contratou, o Léo Coutro. Nós não podemos queimar na largada, né, Batista? Verdade, você tem razão. O que é queimar na largada? Pô, o cara nem vimos jogar ainda, pô. Eu dei uma olhada aqui, acolá e tal. Ele tem contra si essa questão aí, de ter sido no Náutico suplente do Ryan, que não foi bem em Campinas, nem na Ponte, nem no Guarani. Muito bem. Agora, quantas vezes nós já vimos um jogador inferior ser titular a um que é superior a ele e que o treinador não conseguiu enxergar? Então, não vou queimar a largada. Tem sim. Para mim, essa é uma análise negativa, né? É uma informação que não é boa. O fato dele ter sido cerca, ter sido banco do Ryan no Náutico. Agora eu vou esperar um pouquinho, não vou queimar a largada e com certeza a dupla titular da zaga do Guarani, você acabou de colocar aí nessa projeção de provável time para a estreia no domingo contra o Maringá no Brinco de Ouro às 16 horas. Eu estava vendo aqui, né, nas redes comentários de torcedores do Náutico a respeito, que nós não vimos jogar, né? Eu pelo menos não acompanhei o Náutico, não tenho ideia. Eu também não. Mas um torcedor disse, zagueiro horrível, o pior que já vi com a camisa do Náutico. O outro tá tirando um sarro, craque de bola, injustiçado aqui no Náutico só porque entregou uns 15 gols. Jogador fraquíssimo, kkkk. Nunca jogou uma competição nacional. Outro está dizendo, reserva do Ryan. E aí um outro está dizendo,
tô com pena de vocês, né? Aí ele tá falando para um torcedor bugrino. Pior zagueiro que já vi com a camisa do Náutico. Então, vou parar por aqui, porque é cada um mais cabeludo do que o outro, viu? Ainda assim, eu não vou queimar a largada. Vamos esperar. E também vem para compor. Qual a dupla que você escalou agora aí como provável para iniciar domingo? A dupla que jogou o Campeonato Paulista, né? Lucão e a Rafael Rodrigues. O Rafa. Então, eu acho que essa dupla é boa. Mas não dá para ter só 2 zagueiros, mas tem outros zagueiros. O Guarani liberou alguns, mas tem a molecada da base aí, que foi bem na Taça São Paulo, que foram, um deles foi o Pedro Manuel, foi inclusive guindado a condição de titular, foi tirado lá das disputas da Taça São Paulo na sede do Guarani, nem continuou e o treinador pediu que ele fosse integrado. Então vamos devagar. Deixa o Coutro agora aqui, não era Coutro o sobrenome dele, eu não preciso nem pesquisar, viu, Batista? Como é que vai chamar o menino? Como é que é o primeiro nome dele, Batista? Leonardo. Leonardo Coutro. Fala, meu senhor, como é que vai chamar o menino? O nome de guerra é Léo Coutro. Léo Coutro. Aí o pai tava já daquele jeito, né? Igual o Venerino, quando foi, o pai dele foi... Não o Venerino, mas o pai dele foi registrá-lo, seu avô. Era Valentino, era Vitalino, era outra coisa, não era Venerino. Mas tava com a língua já dormente, né? E esse daí é Leonardo Coutro. Como? Leonardo Coutro. Pronto, ficou Coutro, mas devia ser Couto, né, Batista? Também não tem problema nenhum. É a alegria de quando nasce um filho, especialmente para o homem, né, que é machista, nasceu um menino, vai ser o meu companheiro, eu vou levar lá na primeira vez para inaugurar ele, vou levar para jogar bola, meu filho vai ser meu sucessor, meu herdeiro, vai saber do que ele vai herdar. Mas vai herdar, né, o ônus e o bônus. E aí o cara fica empolgado e toma umas a mais. Então, também sem problema. Se é Léo Coutro, vamos chamá-lo de Léo Coutro. E boa sorte para ele, mas vem para compor elenco no primeiro momento, pelo menos na minha avaliação. Ele tem uma coisa que é importante. Ele é uma torre, 1,90 m. Então, se for a questão, for o jogo aéreo, e esse tem sido um problema do Guarani, toma muitos gols em jogadas aéreas. Não é de agora, tá? A bem da verdade, não é o time do Maurício Souza. Já faz tempo, com vários treinadores, que o Guarani vem repetindo essa deficiência. Então é importante ter um jogador bastante alto, ele tem 1,90 m. Um jogador bastante alto. Já tô falando aqui igual o sobrenome do cara. Altro. É Coutro. Então ele é muito alto, 1,90 m. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então,
Não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Futebol na Bam Bam Bam. Oi, CH, fala que eu te escuto. Os dois árbitros envolvidos na grande polêmica no Campeonato Brasileiro, não é, foram afastados. Árbitros de Sport Palmeiras, Internacional e Cruzeiro foram afastados. E vou dizer uma coisa, viu? Ficou barato. Agora, quando a comissão de arbitragem, a CBF, tem oportunidade de fazer uma reciclagem com esse povo, e teve tempo antes do início do Campeonato Brasileiro, sabe o que eles fizeram ou não? Videoconferência. Você já viu algum time ser melhorado, time de futebol, melhorado sem treinar? Árbitro é a mesma coisa. Então, já passou da hora da arbitragem profissional acontecer no futebol brasileiro. Não adianta ficar afastando, não vai resolver o problema. Eles vão ficar na geladeira, daqui a pouco eles vão voltar. Como esse Ramon Abate Abel, eu já fiz mais de 30 jogos aproximadamente desse cara. Eu não consegui em 30 jogos destacar um bom trabalho desse cara. Ele continua apitando. E o pior de tudo, ele é árbitro FIFA. Dos brasileiros ele é FIFA. É uma verdadeira vergonha. Ô CH, eu tenho ouvido, né, você falando várias vezes sobre arbitragem profissional. E eu tenho um pensamento, bom, primeiro que nunca vai acontecer isso. Não tem possibilidade de acontecer. Mas isso é uma opinião própria. Você não pode afirmar que nunca vai acontecer. O nunca é um tanto quanto exagerado, né? Porque bem exagerado. A gente pensa numa vida de 80, 90 anos. E o universo, ele é muito maior, né? Eu li um livro, Isaac Asimov, Fundação. Lá ele fala em milênios. Então o ser humano, ele pensa muito curto, num espaço muito curto. Mas outras gerações vêm na frente, vem outra e mais outra. Então lá ele descreve uma história de milênios. Aliás, um cara que foi copiado várias vezes no cinema sem dar crédito. Star Wars, por exemplo, é uma cópia do livro Fundação, ou dos livros. Eu li todos. Tem vários livros, né? 5 ou 6 livros do Isaac Asimov. É considerado o pai da ficção científica na literatura. Então, nunca é muito longe, não dá para colocar muito. Mas por que é difícil acontecer? Porque o número de jogos é um número muito grande. E tem que ter um número muito grande de árbitros e árbitras apitando. Bandeiras. E agora tem mais o VAR também. Então, nenhuma federação vai colocar esse pessoal na CLT. Não vai. O custo é impraticável. E também o número é muito grande. E aí não teria como colocar na folha de pagamento um número tão grande de profissionais. Só a Federação Paulista de Futebol, com 4 divisões no estado de São Paulo, tem uma realização de mais de 4.500 jogos por ano. Todos eles precisam de árbitro, precisam de assistente, precisa do quarto árbitro, precisa do mesário. Então é um número muito grande de pessoas. Então é mais cômodo, mais tranquilo trabalhar com PJ. São todos eles freelancers. Todos eles são biqueiros, que atuam no final de semana ou no meio de semana e depois eles retornam para as suas atividades principais. São engenheiros, advogados, professores de educação física, empresários e as mais variadas profissões. Aquela profissão é que dá a base do sustento para a família dele. E aí ele vai lá e ganha um cachê para apitar os jogos da sua federação de origem,
ou então do Campeonato Brasileiro. Então, como é que as federações e a confederação vai ressarcir, monetariamente falando, para que ele abandone a sua profissão e comece a trabalhar somente para a CBF ou então para as federações estaduais? Talvez é impraticável. Só para completar. Talvez você não tenha entendido o que eu coloquei, mas vamos lá. Só para completar e depois você vai continuar falando a sua ideia. Não é garantia que transformando o árbitro em profissional, os erros vão acabar. Não é nenhuma garantia. Eles vão continuar errando. Profissional ou não profissional, eles vão continuar errando. O que está errado nesse negócio é o tal do protocolo do VAR. E também uma narrativa errada quando da instalação do VAR, que ia acabar com a injustiça. Não vai ter mais erro. Vai acabar com a injustiça. Não vai. Não vai. Então o Brasil ele tem a mania de copiar aquilo que é ruim. O que é bom ele não copia. Mas ele copia o que é ruim. Então trouxe o que é de pior da arbitragem de vídeo da Europa. Assim como o futebol também, né? Porque o futebol ele tinha o Brasil tinha um futebol que era copiado pelo mundo. Futebol de toque de bola, de magia, de grandiosidade técnica. E aí vem os caras e querem copiar o pior da Europa. Querem se igualar à Europa. E aí o futebol perdeu a qualidade. Essa é uma outra história. E aí o VAR é a mesma coisa, copiou o pior. Então não é nenhuma garantia que profissionalizar a arbitragem vai acabar com os erros. Pronto? Então é o seguinte, eu não vejo outra maneira de melhorar a qualidade dos árbitros se eles não tiverem dedicação plena na sua profissão. E você garante que vai acabar com os erros? Claro que não, ninguém garante nada, mas dá para continuar do jeito que está? Essa é a pergunta. Claro que dá. Claro que não dá. Claro que dá. E você vai ver o que os clubes vão fazer. Porque ninguém aguenta mais essa situação. Ninguém. Só porque é assim, ó. No país, o nosso Brasil é o único país do planeta que tem campeonato regional. Único. Eu desconheço outro lugar. Eu não estou discutindo se é bom ou se não é. Mas é o único que está instalado essa situação. A arbitragem, ela tem que ser uma responsabilidade no Campeonato Brasileiro da CBF, não das federações. Então é assim, ó. Vai apitar, você está credenciado tecnicamente ou escolhido para apitar uma partida de Campeonato Brasileiro Série A, B, C e D? Perfeitamente. Precisa ser efetivamente profissional. E o que tem que acontecer? Investimento. Não tem outra saída. Se o presidente da CBF pode pagar para presidente de federação mais de 200 mil, ele não pode investir na arbitragem? Por exemplo, não é ideia minha, tá? Só vou trazer aqui à luz o que foi comentado ontem pelo Paulo César Oliveira. Eu acho que você tem respeito pela trajetória dele. E o que ele disse? A CBF tinha um plano para fazer um centro de treinamento para árbitros, para realizar a preparação, treinamento, correção, não é? Para discutir essa história do VAR, a história da interpretação, que se assiste um jogo, a interpretação é uma. Assiste outro, a interpretação é outra. CBF não fez, engavetou o projeto. Então, eu estou dizendo de algumas coisas assim. Eu achei super legal o que o Paulo César colocou. Agora, há muito tempo eu penso, não dá para ser corretor de imóveis e com a pressão que tem para ser árbitro de futebol, para ele desligar a chave, ele precisa de preparação, precisa de concentração, precisa de um acompanhamento psicológico. Até outro dia, você sabe disso, até outro dia a CBF bancava psicólogos para os seus árbitros. Isso também foi cortado. Tá certo isso? Tem alguma discussão que apitar um jogo, eu não estou falando da qualidade dos caras, eles são ruins mesmo. Essa é a grande verdade. Então, é muito difícil, cara. Você só vai resolver esse status se você realizar algo diferente. O que está sendo feito, essa acomodação, PJ daqui, qualidade técnica, eu vejo mais distante. Pode até acontecer, eu torço para que aconteça, mas
no meu entendimento, é muito difícil o cara ser professor de educação física e aí em alguns momentos, ele foca a sua carreira ou o seu trabalho para ser árbitro de futebol. Na minha opinião, é muito complicado. Vamos lá, Tigrão, quero colocar um pitaco aí nesse assunto também, que hoje é um assunto que está sendo muito discutido por causa dos erros de arbitragem no final de semana. É o jogo do Palmeiras com o Sport, é o jogo do Cruzeiro com o Internacional, expulsão, enfim, jogo do Santos também, erro de arbitragem, erros desse final de semana, arbitragem em tela, Tigrão. Uma vergonha, né, Batista? Eu tenho batido bastante aqui nessa tecla e às vezes a gente acha que está jogando pérola aos porcos, né? Ou a gente acha que está dando murro em ponta de faca, mas é aquilo que eu disse aqui há 1 ou 2 programas atrás, eu não vou mudar, eu não vou perder a minha capacidade de me indignar com coisas erradas. Você está citando alguns casos aí, mas, a decisão do Campeonato Paulista foi a semana passada. Teve um erro de arbitragem absurdo. O penal do Félix Torres, para cima do Roque, do Vitor Roque, foi fora da área. Falta fora da área, ele vai se arrastando no corpo até cair dentro da área. Coisas, né? Aquele árbitro que atou esse jogo que você está dizendo, que aliás a Federação Paulista mandou um ofício para o São Paulo admitindo o erro. Aí mas eu tô falando, não é do pênalti do cometido pelo São Paulo em cima do Vitor Roque. Aquele foi um absurdo. Aquele foi um escárnio. Eu estou falando do pênalti na finalíssima, na Arena do Corinthians. Veja, o árbitro que apitou o jogo Palmeiras e São Paulo, ele ganhou de presente apitar a final. Para apitar a decisão da Série A2 no sábado. Então, e aí o que aconteceu? Ele deu outro pênalti inexistente nesse jogador que estava vindo para a ponte aí a favor do Capivariano. E nós vimos hoje, não teve nada. Então eu não sei se o problema dele é técnico, se é um problema de condicionamento físico, se às vezes é um problema de visão, pode ser. O cara não está enxergando. Mas o atacante, nossa, faz um teatro ali, o jogador do Primavera acertou 100% a bola, nem tocou. E aí o atacante do Capivariano provoca o choque e se joga, faz uma acrobacia no ar. Então, erro. Você quer ver mais uma? O jogo que nós transmitimos aqui, eu trabalhei no sábado à noite, do Corinthians com o Vasco, 2 gols do Corinthians anulados indevidamente pela arbitragem. Então, você citou 2 ou 3 casos aí, se você pegar a rodada inteirinha da A e da B, não vou colocar a C, porque a C nós vamos começar a sofrer com a arbitragem agora, no final de semana, porque ela nem começou ainda, não dá, né? Aí seria masoquismo. Mas vai ter porcaria também, vai ter lambança, né? Então, a arbitragem no Brasil é horrorosa. E aí, nessa reportagem muito séria e muito bem elaborada da revista Piauí, do Alan, o repórter, que inclusive foi entrevistado na Rádio Bandeirantes ontem, dentro do nosso domingo esportivo, né? Domingo Bandeirantes, pelo Capelanes, ele dá detalhes de tudo que vem acontecendo. E essa questão da arbitragem, da reciclagem, do treinamento, que por questões econômicas acabou virando algo remoto, por videoconferência. Ô Batista, você consegue fazer filho por videoconferência? Eu ainda não consegui. Não consegui. Sempre foi no método tradicional. E para gabaritar juiz e bandeirinhas, tem que ir pro campo com eles. Falar, diagonal é assim que faz. E botar nego bom, né? Botar caboclo fuçado. Cara que entende do riscado. A diagonal você faz assim, posicionamento, você nunca tem que estar na trajetória da bola. Bandeira, olha, o momento que você vai dar o impedimento é aqui. Vamos reciclar outro dia. Eu já comentei futebol aqui no Rádio de Campinas, onde um bandeirinha no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Guarani, ele deu um impedimento em cobrança de lateral. É profissional, pô.
entre aspas, faz tempo isso. Aí tem bandeira que ainda dá impedimento na chegada da bola e não na saída. O impedimento se caracteriza no momento do lançamento, na partida da bola. Porque às vezes o cara que chega à frente do penúltimo homem ou do último zagueiro antes do goleiro, tem que ter 2 sempre. Quando a bola chega, ele está muito à frente, mas porque ele foi mais rápido. Quando a bola partiu longa, ele estava atrás. Portanto, condição legal. Então, são coisas do beabá, qual a quantidade de metros que você tem que estar do lance. E outra, se o cara caiu e você não tem plena convicção, esqueça a sua vaidade pessoal, seu orgulho de ser o professor de Deus. Você deu aula para Deus que criou o mundo. Você foi professor dele. Você que ensinou como é que era para encher os oceanos e erguer os morros. Botar água nos rios, botar as árvores e os animais. E depois o Adão e Eva, segundo a religião católica, que acabaram antecipando o Timaya, botaram tudo a perder. Mas disse que estava bom o negócio também, não teve problema não. Então é o seguinte, o Batista, tem algumas coisas que são básicas. Agora, como é que você vai fazer esse tipo de correção remotamente, por videoconferência? E qual foi a alegação? Economia. Mas como acabou de dizer o CH, e essa matéria ela foi muito bem alicerçada na revista Piauí, está aí na internet para quem quiser ler. Ela foi muito bem alicerçada e ela só foi publicada depois que o jornalista muito sério e muito competente reuniu as provas. Primeiro ele pegou todas as provas, materiais, irrefutáveis, e aí ele publicou a matéria, porque ele sabia que se ele não tivesse provas materiais, concretas e irrefutáveis em mãos, ele teria problema, porque o presidente da CBF tem um corpo jurídico que anda, inclusive recebeu o jornalista lá na CBF com um grupo de advogados, para não falar outra coisa, numa boa, ele tem esse direito. Não sei se era para intimidar também, não estou afirmando, mas foi assim que o melão rolou. Agora, você sai de 50 para 215 para cada um dos 27 presidentes de federações, para com isso ter a favor de você a continuidade através de um sistema desse jeito. Por isso que eu disse, do tecido que é podre, como é que você vai ter dentro de um tecido podre que é o país, uma célula que faz parte desse tecido saudável? Não dá, o modus operandi é o mesmo. Perfeito. Então, como é que ele tem dinheiro para subir de 27 presidentes, subirem em 165 mil o salário? Você bota vezes 20, só 165, você já vê onde foi parar isso daí. São milhões de reais para ter os presidentes votando com ele, né? Beneficiando no salário 300% de aumento ou mais. Agora, era um pouco. Não tem dinheiro para levar os caras lá na Granja Comari e dar uma aula de reciclagem. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. E ele é reeleito hoje e para comemorar a reeleição, por unanimidade, toma de 4 da Argentina. Então não tem jeito de dar certo. A arbitragem é um dos problemas cruciais do futebol brasileiro, mas ele é pequeno porque ele é ponta de iceberg. O que está por baixo da arbitragem é muito pior. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Sport pelo placar de 2-1 em jogo realizado neste domingo na Ilha do Retiro. O time do Palmeiras atuou com Everton, Bruno Fux, depois Rafael Veiga, Micael e Murilo, Gia e Lucas Evangelista, depois Vitor Roque, Martínez, depois Aníbal Moreno, Vanderlan, depois Piquerez e Facundo Torres, Felipe Anderson, depois Estevão e Flaco Lopes. Já o Sport, Kaique França, Hereda, depois Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús, Rivera, Duqueiroz, depois Fabrício Domingues, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, depois Lene, Christian Barneta, depois Carlos Alberto e Pablo, depois Arthur Souza, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, Pepa, o técnico do Sport. Público de mais de 26 mil torcedores para uma renda de mais de R$1,5 milhão de reais. O Palmeiras saiu na frente com Flaco Lopes a 32 minutos do primeiro tempo, Barleta empatou a 38, mas Piquerez, cobrando o pênalti aos 45, definiu a vitória do Palmeiras. Jogo que teve a arbitragem de Bruno Arleu Araújo. Vitória do Palmeiras, 2-1 fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 21 minutos em Campinas. Esporte em debate hoje até 19h30. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia
de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 GB de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18h22, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca entra nesta semana final de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Finalmente, né? Tá chegando. Parecia que não chegaria nunca, mas está chegando. É sábado o primeiro compromisso da Ponte no campeonato contra o Figueirense, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E a Ponte que teve uma baixa e uma possível contratação, né? Dado como grande reforço ou possibilidade de reforço, a Ponte não vai contar mais com o Matheus Guilherme. Ele que foi destaque no Capivariano, disputa da Série 2 do Campeonato Paulista, Capivariano campeão paulista da Série 2, ele deve acertar com o Atlético para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É a Série B, né, mais atrativa que a Série C, por isso para lá deve ir o Matheus Guilherme. Outro jogador que estava no radar da Ponte Preta e de um monte de clubes é o Vinícius Popó. Ele que foi revelado pelo Cruzeiro, artilheiro da Série 2 com 10 gols, está muito próximo de acertar com o Ituano, né? O Ituano, que é rival da Ponte Preta na Série C, deve ser o destino do Vinícius Popó. Como não virá mais o Matheus Guilherme e também o Vinícius Popó, agora a Ponte observa um outro jogador, ou dois outros jogadores, né? São eles o lateral direito Ricardo Cerqueira e o volante Carlos Eduardo, também do Capivariano. Todo mundo de olho, né? Capivariano fez uma grande campanha no Campeonato Paulista da Série 2, acesso e também campeão, por isso desperta o interesse de clubes pelos seus jogadores. A Macaca que para a estreia contra o Figueirense tem à disposição o goleiro Matheus Kaiser, o nome dele já está publicado no vídeo da CBF, já está regularizado, está à disposição. A Macaca, que não deixou de fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista, agora tem reforços sendo enxertados, a expectativa também de boa campanha durante a Série C. As informações da Ponte Preta, aqui no Esporte em Debate. São 18h25 em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no residencial Bela Aliança, que fica na Avenida
Oswaldo Veiga, 628, ali bem ao lado da Avenida John Boy do Lope. Quem está na Avenida John Boy do Lope já dá para ver a imensa fachada da loja do Iga Atacado. Você chega fácil pelo BRT e, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h27, no portal carlosbatista.com.br, tem lá a notícia, né, sobre essa questão aí do Matheus Guilherme. Veja, a Ponte não anunciou que tinha interesse no jogador Matheus Guilherme do Capivariano. Notícia de bastidor, né? Notícia de bastidor que a Ponte estava contratando o jogador. Mas a Ponte mesmo não anunciou. Por que que os clubes não anunciam? Porque pode acontecer essa situação. O contrato não estando assinado, a qualquer momento pode aparecer um gavião, que é o que aconteceu aí com o Atlético, que vai disputar a Série B. E o empresário está optando em levar o jogador para o Atlético. Não é nem a questão do time, porque história por história, com todo respeito à equipe mineira, a Ponte tem muito mais história e é muito mais vitrine. O problema aí é a Série. A Série. A Ponte vai disputar a Série C e o empresário não quer colocar o seu jogador na Série C. Então, muito provavelmente, Matheus Guilherme, empresário dele, optou em disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte está observando aí outros jogadores do próprio Capivariano. Lateral direito, Ricardo Cerqueira, que também atua como volante. O volante Carlos Eduardo e o jogador de Beirada Banhaninho. O centroavante Vinícius Popó já tem serviço arrumado. Vai jogar no Ituano. Então esse está descartado. E aí, CH, o que você acha desses nomes? Interessantes, o Capivariano fez uma bela campanha, não é? Mas eu quero dizer o seguinte, eu não acho normal essa escolha E eu não estou aqui advogando em causa própria, não. Essa opção do empresário, e a informação que nós tínhamos é absolutamente segura, que havia um acordo de cavalheiros e ele roeu a corda. Ele pode justificar da maneira que ele quiser. Para mim, não justifica. Uma vez que você tem um acordo, eu ainda sou do tempo. O futebol tem muito disso. É verdade. É verdade. Toda hora. Por isso que nós estamos nesta draga, né? E não é no futebol, é no país. Então, eu não concordo. Eu acho que é uma atitude que deve ser criticada por nós, porque ele tem o direito, ele não está fazendo nada ilegal. Vai para onde ele quiser, mas seja o Atlético ou o raio que o parta, ele não pode ter um acordo aqui e roer a corda, a não ser que seja um negócio que não é o caso. Não, eu tenho certeza disso. Não é o caso de, por exemplo, o jogador receber um caminhão de dinheiro para mudar de opinião. Desculpa, né? Então, eu lamento muito tudo isso e espero que ele seja muito feliz, mas é uma atitude que eu abomino, mesmo sabendo que o futebol acontece isso, esse caso, coisa parecida, a todo momento. E tem uma outra notícia que nós hoje colocamos no ar, que é a questão do Jean Dias. Foi expulso na Copa do Brasil e o jogador expulso numa competição nacional, ele tem que cumprir suspensão na próxima competição nacional. Foi expulso na Copa do Brasil, organizadora da Copa do Brasil, CBF. Série C do Campeonato Brasileiro, organizadora, CBF.
Então a Ponte está fazendo uma consulta se pode utilizar o Jean Dias. É bom tomar cuidado, porque o que acontece? Já teve aqui em Campinas. Aconteceu isso com o Guarani, Copa do Brasil também. O Guarani inscreveu o jogador, né, um jogador chamado Leandro Guerreiro. E aí ganhou do Vila Nova, até o técnico era o Giba, falecido Giba. Perdeu o primeiro jogo, foi demitido. E no segundo jogo, o Neto boca larga, Neto era o treinador. Ele era o gerente de futebol e só para esse jogo foi de treinador. E ganhou com um gol no final do Credense. Um centroavante espigadão, grandalhão, que o Guarani teve. Mas utilizou Leandro Guerreiro. E o nome dele estava no bid. E depois a CBF emitiu uma nota dizendo que houve um erro do funcionário da CBF. Mas o Guarani foi excluído na competição. Mesmo a CBF atestando que o jogador estava apto para atuar. Então, Ponte, tome cuidado, hein? Tome cuidado com a CBF. Bem objetivo em relação a isso, Batista. Pode consultar o que quiser, que a CBF não vai dar nenhum tipo de declaração oficial, oficiosa, sobre essa condição. Então o melhor é tirar um jogador do jogo. Exatamente. Se eu sou a Ponte, apesar da importância do Jean Dias, eu tiro do jogo. Olá, Tigrão, a sua opinião também, falando aí da Ponte Preta Macaca, que estreia contra o Figueirense sábado, 4 da tarde, lá no Orlando Scarpelli. Vamos de trás para frente. A questão do Jean Dias, se não tiver documento escrito, tem que tirar o jogador, ponto. Porque o regulamento é claro, é competição nacional. Agora, se a competição nacional fosse a Série C e o jogador tomasse o cartão vermelho na última rodada da Série C ou na última participação da Ponte, seja lá na frente, seja na primeira fase, a Ponte está fora da Série C ou terminou e foi campeã da Série C. Mas o Jean Dias tomou cartão vermelho. Ele ia cumprir na próxima competição nacional, sabe quando? Em 2026, que seria a Copa do Brasil se a Ponte conquistar a vaga. Se não, na Série C ou na Série B. Ou na Série D, também tem essa possibilidade, que a gente nem trabalha com ela. Mas seria na próxima competição nacional. Agora, como foi na competição nacional do início do ano, e a Ponte lamentavelmente já está fora, ele cumpre na próxima competição nacional. E qual que é a próxima, como você acabou de dizer? É a Série C. Então o jogador está suspenso automaticamente. Mas é outro campeonato. O regulamento é claro. Cumpre em competição nacional. Acabou. As duas são patrocinadas pela CBF. Agora, quer consultar? Vai consultar, vai ficar esperando até a 19ª rodada e o retorno da CBF, por questões óbvias, não vai acontecer. E com relação ao menino que estava vindo lá do Capivariano, o Matheus Guilherme, né? É uma pena. Agora, para mim, não surpreende nada. Eu só me surpreendi quando a notícia vazou que o jogador já era da Ponte, com o campeonato lá em andamento, disputando acesso e depois disputando o título. Primeiro disputando acesso. Já foi noticiado que o jogador já era da Ponte, né? E aí nós entrevistamos o treinador do Capivariano aqui na sexta-feira e perguntamos, ele falou, é veloz, não sei o quê. Ainda brinquei, mas aonde que ele já tá? Já tá em Montemor? Já tá em Elias Fausto? Tá ali no Parque Santa Bárbara? Onde é que ele tá? Ele falou, parece que tá indo sim, parece que tá indo. E o Popó? O Popó é diferente. Então nem o treinador cravou, porque provavelmente já sabia na sexta-feira que estava indo, o Matheus Guilherme estava indo para o Atlético e que o Popó já era do Ituano. Agora, o que eu fico também indignado, se é que há motivo para isso, esse Popó, ele é artilheiro desde o útero materno. Todo campeonato ele é artilheiro. Agora, tem alguma dúvida com relação ao Popó? Agora, vai dizer que perdeu o menino que foi pro Atlético, o Matheus Guilherme, porque é Série B e o efeito vitrine é melhor? Claro que é melhor. A Ponte é muito mais vitrine do que o Atlético.
Mas no tiro curto agora, a curto prazo, a vitrine do Atlético é melhor do que a da Ponte. Porque ele está na B e a Ponte na C. Quem é que vai acompanhar a Série C fora os diretos envolvidos? É difícil. E lá pela 12ª rodada, aí tem um cara que marcou 300 gols. Aí todo mundo vai querer ver Série C. Mas se não tiver um Pelezinho, um Neymarzinho surgindo aí, ninguém vai ver Série C. E o empresário sabe disso. Mas ele não tinha uma proposta da Série B nem da Série A. Porque se surgiu uma manhã da Série A pelo Matheus Guilherme, provavelmente o Atlético também vai tomar um chapéu. E é assim, o mundo de Marlboro, ô companheiro. É assim, não tem muito para onde correr. Agora, eu vou aqui ficar puxando os cabelos e perdendo o sono porque o empresário, ou alguém, não estou dizendo que foi o empresário, e nem estou falando o nome dele aqui, mas alguém faltou com a ética. Mas que ética? Qual ética? Onde é que existe ética no futebol? Ou no Brasil? Onde é que tem ética aqui, nessa terra de Santa Cruz, tão linda? De mulheres lindas, de pessoas alegres, de homens e mulheres guerreiros, trabalhadores, sonhadores. Onde é que tem ética aqui? Então o futebol vai ter ética? Para mim, tudo normal. Como diria o Pisserni. Normal, 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 normal. Agora, o que não é normal para mim é o Popó ir pro Ituano, que tem uma condição financeira hoje menor do que a da Ponte, tanto é que a folha dele é menor do que a da Ponte, e a Ponte, né, dormiu de botinas e perdeu o jogador pro Ituano. E lá não tem esse negócio de efeito vitrine. Não tem. O Ituano também tá na Série C, pô. Então alguém ou não gostou do jogador, ou não tinha interesse por qualquer outro motivo, ou marcou toca. Então, com relação ao Matheus Guilherme, normal, eu acho lamentável, não concordo, mas é o que temos para o momento dentro de uma situação anormal dentro do país e dentro do futebol. No futebol, mais anormal ainda. Ponto. Acabou. A Ponte tomou um chapéu e o chapéu está tomado. Como ela deu um chapéu no caso do Dudu, que estava no radar do Guarani, tinha a consulta e ela chegou primeiro no Vitória, ou chegou depois, mas negociou melhor e trouxe o Dudu. Então, aqui se faz, aqui se leva, né? Aqui se faz, aqui se toma a porrada, né? É assim. E também nada de diferente. Tá em negociação, mas não assinou ainda. Então mete no papel primeiro. Ponto. Acabou. E a Ponte, em muitas negociações, ela conseguiu reverter situações desfavoráveis a ela. Eu estou citando uma, do Dudu, que está aí, deve disputar a Série C. Agora, no caso do Popó, pô, a gente vem falando isso daí desde antes do início da competição, pô. Popó acho que esteve no São Bento, marcando gol pra caramba. Onde vai, mete gol. Agora, não serve. Eu respeito. É critério de avaliação. Não, no meu time não joga, faz uns golzinhos aí, mas é fraco. Ok, estamos conversados. Agora, o dia que a Ponte jogar com o Ituano na Série C, se o Popó arrebentar, nós vamos dizer assim, puxa, Ponte perdeu esse cara pro Ituano. Com todo o respeito ao Ituano, mas minimamente existe igualdade de condições nessa briga, até pelo efeito vitrine. E a Ponte, para mim, marcou toca. Ah, mas tem muito centroavante, o Gé tá voltando, legal, ótimo, eu aceito. Vamos ver, se o Gé voltar bem, realmente ele é mais jogador do que o Popó, muito mais, né? Agora, o Danley joga mais do que o Popó? O Bruno Lopes joga mais do que o Popó? Tava aí, pô. Dava pra ir a pé pra Capivari, até brinquei hoje. Parece que o Don King já tá a cavalo chegando em Capivari. Mas não deu tempo. Ele já foi por dentro ali pela rodovia do Açúcar e foi pra Itu. E segue o baile, Batista, é assim mesmo. Aqui você bate e apanha. É a lei selvagem do futebol. Esse artigo aí do Jean Dias, né? É o artigo 171.
do CBDJ. E aí, por que a Ponte está fazendo uma consulta ao órgão? Porque é o seguinte, olha, o artigo diz: a suspensão por partida, prova ou equivalente será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato em que se verificou a infração. Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou desde que requerido pelo punido e a critério do presidente do órgão judiciante na forma de medida de interesse social. Então, aqui é que está o negócio. Então, o artigo, ele dá brecha para você consultar o órgão e, se o presidente do órgão aceitar o CBJD, se o presidente aceitar, a pena pode ser convertida em cestas básicas. E aí a Ponte tem que fazer isso. É isso que a Ponte está fazendo. Sabe como é que chama isso daí? Tá na moda, hein, Batistão? Anistia. Ué, vai perdoar a pena. Não é converte anistia, em outra. Ele será apenado, mas ele será apenado. Converte em outra. Convertendo a pena em cestas básicas. Não, pode ser cesta básica, pode ser qualquer outra coisa. A Ponte, de repente, pode pedir para flexibilizar e desqualificar do artigo, sei lá, mas é suspensão automática. Pode pedir, de repente, para cumprir numa outra competição qualquer, porque tá aberta uma possibilidade aí de pedido de reconsideração e de mudança da punição. Seja cesta básica, seja qualquer coisa. Então, eu acho que a Ponte tem que ir. Protocolo, ó, o jogador foi suspenso na Copa do Brasil, vai estrear agora, a gente queria ter o jogador. Aí vai ter que pedir lá pro presidente do órgão. E quem que é o órgão? É o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É o presidente lá. STJD, coisa do tipo. Então, se não fez ainda, não é consulta, posso usar ou não. Não. Requerimento para converter a pena de suspensão em outro tipo de punição. Simples assim, sem nenhum tipo de problema. Agora, isso aí enseja um despacho judicial dentro da Justiça Desportiva. Despachou a favor, tá na internet, tá aí para ser consultado dentro do site do órgão judicial. Resolvido. Não vai dar resposta. Então, se é essa a possibilidade, ela existe, é real e pode ser alcançada sem nenhum risco. Só que o jogo é sábado e hoje já é segunda-feira, né? Vamos ver se dá tempo para tudo isso daí. Agora, o normal é cumprir automática. Não precisa pedir nada para ninguém. E o Jean Dias estreia no segundo jogo, fica aí em Campinas treinando e segue o baile. É assim que funciona. Não tem muito para onde correr, não, né? E respeito. Se a Ponte não teve interesse pelo Popó, eu respeito. Talvez a Ponte já tenha a sua diretoria, a sua comissão técnica, a informação precisa que nós não temos de que o Gé na terceira ou quarta rodada está pronto. E tem duas opções a ele: o Bruno Lopes e o Danley, entre outras possibilidades. Então, e tem também o 25, chegou agora aí, que está treinando, estava até a entrevista que o Alberto Valentim nos concedeu na sexta-feira passada, estava um pouco acima do peso, precisava chegar no peso. Então a Ponte tem 4 centroavantes, 4. Não quero o Popó, respeito, não está mais aqui quem falou, mas eu acho que o Popó era mais interessante, mesmo tendo outras boas opções, do que o Matheus Guilherme. Mas ele é de beirada, ele é veloz, o Popó é mais de... Mas sabe, o Matheus Guilherme é bom, mas o Marvado no campeonato
foi o tal do Popó. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h47, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h52. Já tem o sorteio, mas dá tempo ainda de você participar. Hoje nós temos um par de ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa lá comentários, tem um link. Clique nesse link. Vai aparecer um formulário. Preencha o formulário, porque o sorteio é eletrônico e é obrigatório o preenchimento desse formulário. É simples, fácil de preencher. E uma informação importante: caso você não possa vir pessoalmente buscar os presentes, por favor, não participe, porque aí você vai tirar a oportunidade de alguém que tem possibilidade de vir buscar, porque essa é a exigência da produção. Ou seja, o ganhador tem que vir aqui na Bandeirantes pessoalmente e retirar os presentes. 3 dias úteis. Hoje é segunda, terça, quarta e quinta, das 9 da manhã até a 1h30 e das 14h30 até as 17h30. Em um desses dois horários. Se você não pode vir, porque são só 3 dias, né? Às vezes tem viagem, enfim, não dá para sair do trabalho, por alguma razão não pode vir. Aí não participe, porque você pode ganhar e tirar a vez de alguém que pode vir aqui buscar. E você que pode vir buscar, aí sim, participe e boa sorte para você. 18h54, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Tigrão. Realmente a Ponte Preta tá na Série C e com certeza não é uma boa vitrine, né? Quem é o Atlético na fila do pão? Mas tá na Série B, né? Então a Ponte tá colhendo o que plantou, né? Se tivesse feito um bom campeonato, estaria na Série B e muito provavelmente muitos jogadores viriam porque é uma vitrine, né? Nós sabemos que a Ponte Preta, ela acaba sendo aí um trampolim para vários atletas, principalmente os atletas novos ou de esferas inferiores do futebol, né? Não vamos nos iludir com isso, né? A Ponte Preta realmente é uma vitrine, é um trampolim, pelo nome, pela história que tem. É isso aí, professor Adailton, do Carlos Lourenço. Abraço, professor, parabéns aí pela profissão. É a primeira e mais importante profissão, né? Depois que vem as outras. Todas as outras profissões só são possíveis por causa da profissão de professor. É ele que ensina, é ele que faz com que outros profissionais surjam. Então, parabéns pela sua profissão de professor. Mais um ouvinte no ar. Orlando aqui de Caraçu. Um jogador que vocês estão falando aí é o Cavioli. Foi pro América. Só ficou no banco do Guarani, não entrou em campo. Cavioli. Um belo goleiro, hein?
Ficou aí, só encostado, só banco. Esse é o Guarani. Verdade, é o tema hoje, né? A enquete, a primeira enquete do Guarani sobre algum outro jogador, porque o Bruno Gonçalves o contrato dele foi rescindido e ele não teve nenhuma minutagem, 0 partida. E o ouvinte está dizendo, né, que o Matheus Cavicchioli, goleiro contratado pelo Guarani, também teve 0 minutagem. Agora, goleiro é diferente, né? Diferente de jogador de linha. É difícil o goleiro jogar. Só se o titular fizer muita atrapalhada, tomar frango ou contusão. Normalmente o goleiro fica eternamente, o goleiro reserva, fica eternamente no banco. Só entra numa situação dessa. Mas é verdade, Matheus Cavicchioli não jogou nenhuma partida pelo Guarani. Mais um ouvinte. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 da Futebol de Campinas. O Batista, a respeito desse negócio dessas bets aí de manipulação de resultado, o negócio tá ficando complicado. Porque é só o pessoal dar uma olhada na escalação de um time e de outro, por onde caiu o marcador daquele melhor jogador ali, a probabilidade dele levar um cartão amarelo é grande. Agora, jogador de ataque levar cartão, aí já é mais duvidoso, mas jogador de marcação, é só fazer uma análise da escalação, quem entende um pouco de futebol, e muita gente jogar ali no cartão amarelo para aquele marcador. Um abraço aí, César Barão Geraldo. Valeu, César, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista e amigos aí. Nessa questão da arbitragem eu tô com o Batista, tá? Essa desculpinha aí que o cara não é profissional, precisa profissionalizar, isso aí eu não concordo com isso não. O cara, ele presta um serviço, ele ganha pra isso. Se ele tem uma outra profissão, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que prestar o seu serviço com eficiência, está sendo bem pago. Então não justifica. Mesma coisa, eu sou motorista de aplicativo, mas também tenho um conhecimento de eletricista. Eu vou na casa do cidadão, lá ele me contrata, eu arrebento com a rede elétrica da casa dele, lá e vou falar, não, mas é que eu não sou profissionalmente 100% dedicado aí e tudo mais, tem que trabalhar com uma aplicação. Não justifica, irmão. O que a CBF tem que fazer é tirar a mão do bolso e trazer a arbitragem profissionais do VAR de fora, de excelência, e colocar isso aí tudo pra geladeira, pra dispensar, vai fazer outra coisa da vida. É isso aí que tem que fazer. Mas vai esperar isso aí da CBF? Esquece, né? Valeu, abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, deixa eu botar uma colher de pau aí nessa confusão aí, nesse debate aí. Como é que as empresas fazem com os representantes comerciais, Batista? São tudo PJ. E como é que faz? Pergunta aí a quem é representante comercial para ver como é que a chupeta toca. É isso aí, meu caro. Pergunta a quem é representante comercial e representa uma empresa com PJ, como é que ele tem que tocar o bombo. Esse é o Edivalmir Massa. Mas você está falando sobre o quê, Edivalmir? Eu disse aqui que os árbitros são PJ e as confederações, as federações e a CBF não vai ou não vão, né? CBF e federações não vão profissionalizar porque o custo é muito alto. O PJ, ele paga o imposto. Agora, se for CLT, o custo dobra. Quanto é que ganha um árbitro? Somando tudo que ele ganhou no mês. Um ganha 5 mil, outro 7 mil por cada jogo. Se for da FIFA, ganha mais. Apitou 4 jogos, 20 mil. Ok. Para a CBF se colocar na CLT,
vai custar o dobro por causa dos encargos. Você é contador, caramba. Você sabe disso. O custo vai dobrar. É isso que eu estou dizendo. A CBF não vai fazer isso porque o custo dobra. E tem um outro problema, que também vai pegar. Porque aí, colocando na CLT, tem também uma parte do custo que vai para o funcionário, que é o árbitro. Então ele vai ganhar menos do que o que ele está ganhando agora. Ele paga um imposto menor, né? Ele tem aí um AMEI, por exemplo, e paga um imposto bem menor do que se fosse uma empresa ou se for CLT. Então, para a CBF é custo maior, mas é custo também para o funcionário, que é o árbitro, que muito provavelmente gostaria de continuar sendo PJ e não CLT, que vai sobrar, vai diminuir o salário dele. Então é uma situação realmente muito complicada. Na Alemanha e na Inglaterra, os árbitros da primeira divisão, né, são profissionais. Aqui, o que a CBF poderia fazer é profissionalizar os árbitros que são FIFA. E parece que são 17 no total, né? Então, profissionalizar os 17 que são FIFA. Se algum árbitro quiser se profissionalizar, aí teria que ser FIFA também. Em Portugal já não é assim, né? Não é profissionalizado. É um negócio meio híbrido, meio parecido com aqui no Brasil. Então, alguma coisa eu concordo que tem que ser feita para melhorar esse estado de coisas, porque a arbitragem está aparecendo mais do que o futebol. Perde-se muito mais tempo falando de arbitragem do que ocupando o espaço, estou dizendo, nas resenhas esportivas do rádio e da televisão e também os espaços da internet. Gasta-se muito tempo discutindo sobre arbitragem, quando, na verdade, o mais interessante é falar sobre bola rolando, sobre o futebol, sobre as jogadas, sobre a parte técnica, tática dos jogos e não da arbitragem. A boa arbitragem é aquela que passa despercebida. Sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso. Na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E atenção, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Então vai lá e confira pessoalmente. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Eu vou repetir. 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. E é com B de Bola, B de Bandeirantes, chegando com Em Dia com a Bola nesta segunda-feira. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque daqui a pouquinho tem o encerramento da primeira rodada da competição, o jogo que ocorre em Goiânia, entre Atlético Goianiense e Atletique, que faz a sua estreia na Série B. O Atlético Goianiense foi rebaixado. Avaí e Novo Horizontino empataram por 1-1. Volta Redonda perdeu por Cuiabá por 1-0. Ferroviária e Remo empataram por 1-1. O América Mineiro venceu o Botafogo por 1-0. Mesmo placar das vitórias de CRB sobre a Chapecoense e do Coritiba sobre o Vila Nova. Fora de casa, o Operário venceu o Criciúma por 2-1. Também fora de casa, o Atlético Paranaense venceu o Paysandu 2-1 e o Goiás venceu o Amazonas pelo placar de 1-0. Já pelo Campeonato Brasileiro, resultados da segunda rodada. Santos e Bahia empataram por 2-2. O Palmeiras venceu fora de casa o Sport por 2-1. O Flamengo, também fora de casa, venceu o Vitória por 2-1. O Internacional derrotou o Cruzeiro pelo placar de 3-0. Mirassol e Fortaleza empataram por 1-1. 0-0 para Atlético Mineiro e São Paulo. 2-1 para o Fluminense diante do Red Bull Bragantino. O Botafogo venceu o Juventude por 2-0. O Ceará 2-0 no Grêmio. E o Corinthians venceu o Vasco pelo placar de 3-0. Até o momento, após 2 rodadas, Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras aparecem com 4 pontos. O Lanterna é o Vitória. Nenhum ponto conquistado até o presente momento da competição. Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação na edição 2025 da competição. Atenção para os seus jogos. Primeira rodada, sábado, 4 da tarde, Ituano e Brusque. No mesmo horário, Figueirense e Ponte Preta. Além de CSA e Anápolis, Botafogo da Paraíba e Confiança. No domingo, 4 da tarde, tem Caxias e Floresta. No mesmo horário, São Bernardo e ABC, Retrô e Tombense, Guarani e Maringá, Itabaiana e Náutico, Londrina e Ipiranga. Esse jogo vai ser na segunda-feira, 8 horas da noite. Já pelo Campeonato Paulista da Série A3, estão definidos os finalistas da competição. E a final será entre Sertãozinho e Monte Azul, os dois times que derrotaram consequentemente Rio Branco, no caso do Monte Azul, e o Sertãozinho ou Marília. Primeiro jogo da final, nesta quarta-feira às 7 da noite em Sertãozinho. O jogo da volta, no sábado, dia 12 às 15 horas, ainda não definido, ou melhor, definido, Monte Azul Paulista. Em princípio, o local não estava definido, mas a federação confirmou Monte Azul Paulista. Série A4,
definidas as semifinais da competição, valendo 2 vagas na Série 3 de 2026. Na sexta-feira, 8 da noite, tem Araçatuba e União Barbarense. No sábado, no Nicolau Alaion, Nacional e Paulista. Os jogos da volta, sábado, dia 19, 15 horas, em Santa Bárbara, tem União e Araçatuba. E também no sábado, em Jundiaí, Paulista e Nacional. Para fechar o Em Dia com a Bola de hoje, destacando que neste meio de semana serão realizadas partidas pela Copa Sul-Americana e também pela Copa Libertadores da América, segunda rodada, fase de grupos. Pela Copa Libertadores da América, destaque para os times brasileiros que estarão em ação ao longo desta semana, como por exemplo o Palmeiras, o próprio Flamengo, que estarão em ação na competição na Libertadores da América. Amanhã, quem entra em campo entre os brasileiros é o Botafogo, que perdeu na estreia às 7 da noite, pega o Carabobo. Amanhã também o jogo que ocorre entre River Plate e Barcelona de Guayaquil. Já pela Copa Sul-Americana, quem entra em campo amanhã é o Corinthians, jogando em Cali, busca a reabilitação contra o Deportivo Cali. O Grêmio também joga amanhã às 7 da noite, o jogo do Corinthians é 9h30, às 7 tem Grêmio e Atlético Grau do Peru. São os times brasileiros em ação, assim como o Vasco, que joga também 9h30 da noite contra a Acadêmica Puerto Cabello. Segunda rodada, Copa Sul-Americana, fase de grupos. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h13, vamos às pautas do dia que não tem relação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Relatório da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas cita 111 usuários e aproximadamente R$56 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo tomado pelo atacante Enio do Juventude em partida contra o Vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dados geraram alerta de possível manipulação no lance. De acordo com o documento, a maioria desses usuários tinha contas recém-criadas e muitos deles faziam suas primeiras apostas na advertência desse atleta. É isso que chamou a atenção. Pauta 2. Flamengo se aproxima de acordo com Jorginho. Presidente BAP aceitou as condições do negócio e o rubro-negro acertou os valores com o volante e agora aguarda um retorno para fechar a contratação. O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para outras propostas. Com o acordo encaminhado, Jorginho ainda precisará negociar a sua liberação por parte do Arsenal. Pauta 3. 5 das 7 árbitras FIFA estão fora da Série A do Brasileirão. Dos 17 árbitros com escudo FIFA no Brasil, 7 são mulheres e 6 delas nunca foram figuras centrais em uma partida do principal campeonato masculino do país. Hoje, apenas Edna Alves Batista atua como árbitra central. Desde a estreia de Edna, nenhuma outra mulher comandou um jogo no maior campeonato do país. Vamos lá, Tigrão, qual o assunto aí que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, essa questão de mais uma suspeita séria, até porque não existem provas, existem evidências, é bem diferente. Mas o pessoal vai partir agora para
tentar provas materiais. Nessa questão aí do atacante do Juventude, tomou cartão amarelo, com muita gente acreditando que isso fosse acontecer, aí você vai levantar cadastro, entrou agora e todo mundo acreditou no mesmo jogador. Isso é muito triste, muito grave para o futebol como um todo. E a gente sabe que isso não é um privilégio, entre aspas, do Brasil, e sim é um fenômeno mundial, e é só olharmos aí, bem próximos aqui de tudo aquilo que está acontecendo, exemplos de jogadores brasileiros que atuam fora do país, envolvidos em situações análogas. Não só brasileiros, também jogadores estrangeiros que atuam fora do país e também a toda hora surgindo esse tipo de denúncia e às vezes condenação. E às vezes o jogador sendo eliminado da profissão pelo resto da vida. Vejam aí o exemplo do Paquetá. Então, eu não tenho nada contra. Eu sei que o governo está tomando todos os cuidados para certificar, se é que podemos colocar dessa forma, algumas empresas, outras não atenderam a todos os requisitos, mas aí são requisitos burocráticos e acabaram sendo impedidas de operar com as apostas em nosso país. Tem aqui exemplos, inclusive em Campinas, de Ponte de Guarani que perderam o patrocínio porque as empresas não conseguiram passar pelo filtro mais rigoroso de exigências a serem cumpridas, essas exigências feitas pelo fisco brasileiro e pelo governo brasileiro. Agora, apesar de algumas medidas terem sido tomadas, as denúncias continuam, minimamente suspeitas, e suspeitas graves. E isso tem que ser resolvido urgentemente. Nada contra os sites, nada contra as apostas, mas tem que haver um rigor maior, tem que se criar situações de regra para que quem ganhar, ganhe, porque apostou certo, porque teve intuição, ou porque tinha informações públicas e não informações privilegiadas ou informações combinadas. Isso tem que mudar, a maneira de se controlar isso tem que acontecer urgentemente. Ou o futebol brasileiro, que já vive mergulhado numa crise muito grande de falta de credibilidade, vai entrar aí num momento de não se segurar e de não se sustentar em termos de seriedade e de credibilidade junto ao grande público. É muito sério isso, e eu coloco o andamento, o prosseguimento do esporte de forma correta e séria em jogo e em risco, se alguma coisa muito séria não for feita nesse sentido. Aliás, o julgamento do Lucas Paquetá, no caso das apostas, estava previsto para hoje, foi adiado. Julgamento que pode definir o futuro do Paquetá. Não terá um resultado definitivo antes de junho. A audiência teve início dia 17 de março. Prazo inicial era de que o resultado saísse em 3 semanas, mas não chegou ao resultado final. E devido à complexidade, os advogados também alegaram, estão com compromissos já anteriormente assumidos e a coisa vai ser retomada somente em junho. Vamos lá, CH, agora é com você. Qual é o assunto que você escolheu para hoje? Batista, o Flamengo está se aproximando de uma ótima contratação no meu ponto de vista. Esse Jorginho, meia, volante, segundo volante, meia, é um jogador que efetivamente pode fazer a diferença no meio campo, já estrelado do Flamengo. Esteve, jogou até na seleção italiana, agora no futebol inglês, está de saída e provavelmente o destino será o Flamengo, que já está forte. E se conseguir contratar o Jorginho mesmo, não é um menino, é verdade,
mas, na minha opinião, é um jogador diferente. Portanto, se der certo, o Flamengo se reforça e se reforça muito. E o Edivalmir Massa escreveu aqui um texto, né? Bravo pra caramba, dizendo que eu não entendi nada do que ele quis dizer no áudio dele. E ele está dizendo aqui que ele falou que o fato de ser PJ não interfere na profissionalização dos árbitros. Quis mostrar que as grandes e até as pequenas empresas têm no departamento de vendas PJs e cobram resultado. Essa desculpa da falta de profissionalização da arbitragem é balela. Mas, ô Edivalmir, você está vendo aqui, ó, tô lendo a sua parte final do texto. Era isso que você tinha que falar no áudio. Então você não foi, na sua explanação, claro como a água da mina. Agora sim, no texto você está dizendo aquilo que você pretendia dizer. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, bancada. Boa tarde, amigos. Pablão Campinas. Olha, profissionalizar a arbitragem com certeza vai diminuir o risco de problemas bobos, como a gente está vendo aí. Se que vai acabar ou não, provavelmente não. Nós somos humanos, todos erramos. Porém, é inadmissível o cara ser corretor de imóveis, dar aula de educação física durante a semana e final de semana e arbitrar. Ele realmente precisa se dedicar, precisa estudar, precisa dedicar tempo para executar uma função. Então, sou a favor sim da profissionalização, vai melhorar, a chance de melhorar é grande. Então, pela profissionalização da profissão de árbitro, dedicação total e exclusiva. Valeu, muito obrigado, um abraço. Os erros que nós estamos observando não são erros porque o árbitro não é profissional. Todos eles têm boa preparação física, correm o campo inteiro, todos eles têm bons reflexos, todos eles têm conhecimento das regras, aplicam as regras, mas quando entra o VAR na parada, essa conexão está complicando. É isso que tem que dar uma arrumada nisso. E a profissionalização pode durar muito tempo. Agora, ajeitar as coisas, fazer um ajuste fino, dá para fazer já, imediatamente. É só definir o protocolo, acertar esse protocolo. Então o árbitro, por exemplo, tem um lance, marcou um lance lá de um pênalti inexistente. É normal e natural, ele é ser humano. O lance é muito rápido. Não deu para ver. Ele achou da posição que ele estava que foi pênalti e marcou pênalti. Então, como ele tem um instrumento eletrônico, o que tinha que colocar no protocolo? Todo pênalti marcado, o árbitro marca o pênalti e imediatamente ele vai na cabine do VAR. Qual o problema disso? Ele vai conferir se o que ele marcou realmente está correto ou não. Ele, não o cara que está no VAR. O cara que está no VAR, ele pode contribuir se for chamado pelo árbitro de campo. Agora, não sei se por vaidade, qual é o problema, ou se não pode fazer isso. Eu nunca entendi direito também esse relacionamento. Aí ele marca o pênalti e não vai lá na cabine do VAR. É o árbitro lá do jogo lá, São Paulo e Palmeiras, que até a federação mandou lá depois um ofício para o São Paulo dizendo, assumindo o erro. Por que ele não foi no VAR para ver o que aconteceu lá, ué? Então são esses ajustes que precisam urgentemente serem feitos. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, respondendo na lata de hoje.
CBF avisa clubes que vai punir jogadores que subirem na bola com os pés. Entidade envia ofício a clubes e federações e diz que árbitros deverão aplicar tiro livre indireto e cartão amarelo a responsável pelo ato, considerado pela CBF como falta de respeito. E aí, Tigrão, você concorda com essa nova determinação da entidade? Discordo frontalmente. Daqui a pouco a CBF vai proibir que a bola seja chutada pelo jogador, porque isso é considerado agressão. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre o caso? Bom, Batista, é muito polêmica essa decisão da CBF que está comunicando os times que quem subir em cima da bola será efetivamente, né, punido. Um cartão amarelo e tiro livre indireto. Eu não concordo com isso. Eu sinceramente não concordo. Eu não estou dizendo que é uma prática que eu aprecio, mas punir? Só estava faltando isso para o futebol brasileiro, né? Acho que a CBF se preocupa com coisas que não deveria se preocupar. Portanto, eu não concordo. Perfeito, é o incompetente motivado, né? O que ele precisa se preocupar passa ao largo. E aquelas coisas corriqueiras, periféricas, que não tem importância nenhuma, aí o cara dá uma importância fundamental. Não pode, onde que já se viu? Subir na bola tem que punir. É o fim da picada. Olha aqui, após uma primeira rodada controlada, a arbitragem voltou a chamar atenção no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e São Paulo, Internacional e Cruzeiro, Sport e Palmeiras tiveram lances que geraram polêmicas durante o final de semana. Na sua opinião, qual o lance mais polêmico da segunda rodada? Começo com você, CH. Batista, sem nenhuma dúvida, dos lances polêmicos das 3 principais partidas aí citadas, o pênalti a favor do Palmeiras para mim foi o mais escandaloso, uma coisa realmente muito triste para o nosso futebol. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o caso? Sem dúvida. O penal dado a favor do Palmeiras foi escandalosamente inexistente, sem nenhuma insinuação, mas uma coincidência também chata. Novamente o Palmeiras sendo beneficiado. Eu sigo com você, Tigrão. Você se lembra de algum técnico que tenha admitido que um erro de arbitragem beneficiou o seu próprio time? Acha que falta isso aos treinadores atuais, que criticam muitos árbitros quando o time é prejudicado, mas pouco comenta quando o time é favorecido? Não me lembro. Não. Eles desconversam. O Abel Ferreira, por exemplo, estribucha de reclamar quando tem algum lance duvidoso contra ele. Quando o lance é claramente um erro a favor dele, ele fala do cometa Halley, ele fala da constelação mais bonita que é vista em Portugal, ele fala do tempero do bacalhau, fala que o bacalhau quer alho, e o bacalhau com alho realmente fica muito bonito, mas do lance a favor dele ele não fala. Eu não me lembro, não. Vamos lá, CH, e a sua reflexão? Batista, eu não me lembro de um treinador em entrevista coletiva pós-jogo ou em alguma entrevista ter admitido que o seu time foi favorecido. Se eu acho que falta aos treinadores, claro que falta. Porque quando eles são, no entendimento deles, não é, prejudicados, eles fazem um escarcéu. Agora, quando é o erro que beneficia o seu time, ninguém abre a boca. Portanto, eu acho que deveriam sim, né, reclamar das duas maneiras, né, a favor e também contra.
Muito obrigado aos comentaristas. Vamos ao sorteio. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Rodolfo Frederico Cardoso. Rodolfo Frederico Cardoso. 19, o código de área e o número 98182 e os 4 números que eu não vou divulgar. Muito obrigado a todos que participaram. Parabéns ao Frederico. Tchau. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em debate na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade.